Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, do dia 25 de agosto de 2020, iremos trazer brejo santo para nossa aula de matemática. De que forma? Vamos estudar os ângulos utilizando exemplos das nossas cidades. Isso em homenagem ao dia... O que é ângulo? Como é que a gente pode definir ângulo? Vamos observar essas imagens para a gente relacionar e tentar entender melhor o que seria um ângulo. Observem o giro dessa porta em torno da dobradiça, quando ela faz o movimento de abrir e de fechar. Observem também esse alicate fazendo uma alavanca. Tudo isso aqui ela vai dar uma ideia de um giro ou uma mudança de direção. E isso aqui vai caracterizar um espaço percorrido por essa mudança de direção. Justamente quando existe esse movimento de fechar e de abrir, que podem ser observados nas duas situações. Mas vamos entender melhor. Observem esse relógio. O ângulo formado pelo ponteiro do relógio ele vai representar o espaço limitado por esses ponteiros. Temos aqui. Portanto, podemos definir o ângulo, a região do plano determinada por duas semirretas que possuem a mesma origem. No caso do relógio, consideramos o encontro desses dois ponteiros, que vão se encontrar no centro desse relógio e formar um ângulo completo, com um giro completo, que mede 360 graus. Uma definição mais formal para ângulo é uma figura geométrica formada por duas semirretas de mesma origem. Temos aqui o exemplo abaixo, onde RA e RH são os lados do ângulo. R é o vértice do ângulo. O ângulo ele vai ser representado por esse circunflexo, aquele sinalzinho que a gente vê no português. Indicamos esse ângulo por ARH, onde A vai ser o lado ARH, lembrando que o R vai conter esse sinal, ou HRA. Vejam que o R ele vai ser o centro, vai ser sempre no meio e vai ser colocado esse circunflexo em cima. Ou podemos representar o ângulo simplesmente pela letra R, né, que aqui vai ser o vértice, né, vai ser o encontro dessas duas retas, e colocar o sinal de circunflexo. Podemos ver ângulos em diversas estruturas. Temos aqui o exemplo da igreja São Francisco. Tem uma estrutura fácil de a gente analisar. Aqui em cima temos um formato de um triângulo e na união dessas semirretas formam-se ângulos. Temos aqui na porta, a gente viu no movimento da porta também pode formar um ângulo. A porta, né, com a parede, ela pode formar também um ângulo. Vai ser um ângulo reto. Temos a bandeira. As bandeiras de países, de cidade, todas as bandeiras, elas têm uma forma padronizada de um retângulo, que formam também ângulos de 90 graus. São ângulos. Temos aqui mais uma imagem onde podemos ver a presença de ângulos. Como a gente já viu na definição, ângulo vai estar aqui no encontro dessas semirretas. Então, aqui vai ser um ângulo. O ângulo, o nome de cada ângulo, ele é definido de acordo com sua abertura, que a gente vai ver nos próximos slides. Giros e ângulos. A forma mais tradicional de estudar os ângulos é através de um relógio. Como a gente já viu, os dois ponteiros
ponteiro do relógio ele representa o espaço limitado pelos ponteiros. O giro completo no relógio vai ser igual a 360 graus, que é justamente onde os dois ponteiros eles vão se encontrar. Temos 3/4 de volta, quando a medida for igual a 270 graus. Meia volta, meia vem de metade. Se um giro completo corresponde a 360 graus, meia volta vai equivaler a metade disso, que é 180. E 1/4 de volta, que seria 1/4 de 360, correspondendo a 90, porque é 360 dividido por 4. A classificação das medidas dos ângulos depende de sua abertura. Quando o ângulo for maior que 0 grau e for menor que 90 graus, ele vai ser chamado de ângulo agudo. Exemplo básico, para resolver a atividade. Se eu falar que um ângulo ele tem 45 graus, 45 graus ele é menor do que 90. Então, ele vai ser chamado de ângulo agudo. O ângulo reto, ele possui 90 graus. E todos eles são nomeados, suas definições, eles tomam base o ângulo reto. Por exemplo, o ângulo que tem uma medida maior do que 90 graus e menor do que 180, ou seja, um ângulo que varia entre 91 ou 90 e alguma coisa até antes de 180, ele vai ser chamado de ângulo obtuso. E o ângulo que tem uma medida exatamente igual a 180 graus, corresponde a meia volta, ele vai ser chamado de ângulo raso. Então, se a gente for dar a quantidade, o número de graus, a gente vai poder descobrir que tipo de ângulo é. Por exemplo, se um ângulo tiver 120 graus, ele pode ser chamado de ângulo o quê? 120 graus ele está entre 90 e 180. Então, vai ser um ângulo obtuso. Se esse ângulo ele tiver 70 graus, observem que 70 graus é menor do que 90. Então, se é menor do que 90, vai ser chamado de agudo. Ângulo reto ou ângulo com abertura de 1/4 de volta. Observe nas imagens representações de ângulos com abertura de 1/4 de volta, ou seja, de ângulos agudos. Ângulos retos, perdão. O ângulo de 90 graus é aquele que a gente vê com bastante frequência. A maioria das estruturas de casas, de prédios, ele vai ter essa abertura de 90 graus, porque permite justamente uma forma reta. Uma inclinação num prédio, por exemplo, poderia provocar facilmente uma queda. Então, a estrutura geralmente ela é feita de 90 graus, que é um ângulo reto. Mais uma vez, aqui a gente tem um exemplo da bandeira, e os ângulos retos são indicados como nessa figura. Mais uma vez, a gente vê a classificação do ângulo raso, ângulo agudo e o ângulo obtuso. O agudo ele vai ter menos que 90 graus, o reto ele vai ser igual a 90 graus, o obtuso ele vai ser maior do que 90 graus e o ângulo raso vai ser igual a... Vamos observar essa fonte localizada lá na Praça Dionísio Rocha de Lucena, no centro de Brejo Santo. Vemos que ela tem uma forma de circunferência. Então, o giro completo sobre ela vai formar um ângulo de 360 graus. E se for só na metade? Se você apenas girar a metade dela, vai formar um ângulo de 180 graus, porque 180 corresponde à metade de 360. Da mesma forma, se eu andar metade da metade, metade era 180 graus, então metade da metade vai ser 90 graus.
Agora vamos olhar isso em forma de um relógio. Como já vimos, a circunferência ela vai medir no total 360 graus, tanto na fonte lá da praça, como agora vamos ver em relação à hora. O relógio ele possui 12 números, ele é numerado de 1 até o 12. Essa volta completa corresponde a 360. Mas se o ponteiro estiver em outra localização, eu tenho um ponteiro, se for 5 horas da tarde, como é que eu vou medir essa hora? Como é que eu vou saber a quantidade de graus resultante? Se o ponteiro medir 5 horas, o ponteiro menor ele vai estar no número 5 e o ponteiro maior estará no número 12. Então, vai formar um ângulo. Mas qual o valor desse ângulo? Se todo o relógio corresponde a 360 graus, e existem 12 ponteiros no total no relógio, para me saber o valor que cada número corresponde de grau, eu preciso dividir 360 dividido por 12. 360 dividido por 12 vai dar igual a 30, certo? Fazendo essa divisão, 360 dividido por 12 vai dar igual a 30. Então, cada número vai corresponder a 30. Então, se o ponteiro do relógio marcar 5 horas, eu vou contar. O 1 é 30, o 2 vai ser 60, o 3 vai ser 90, o 4 vai ser 120 e o 5 vai ser 150. Então, 5 horas vai marcar 150 graus. Da mesma forma, é as outras horas que a gente deve considerar. Lembrando que é sempre da onde está a localização dos dois ponteiros, que vai formar aquela abertura. Então, eu vou contar de um ponteiro para outro quantos graus vai ser no total. Obrigada e bons estudos. Em homenagem ao 130 anos do Brejo Santo, assistam esse vídeo. A minha terra que eu amo, que eu tenho muito orgulho de dizer que sou daqui. A minha terra tá bonita, bem cuidada, tá crescendo e o povo tá feliz. Nossas famílias estão unidas e a esperança tá no coração. Brejo Santo, meu orgulho, minha paixão.